Seja bem-vindo ao canal Sabedoria com Deus. E o tema de hoje é fé para pecar. Essa falsa interpretação que tem persuadido muitos cristãos a viverem fora da disciplina do reino de Deus e do padrão do serviço a Ele, em nome de uma liberdade mentirosa, foi um problema enfrentado pelo apóstolo Paulo em seus dias. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5, versículo 1. Naquela altura, os convertidos da região da Galácia estavam sendo convencidos a voltar para os rituais judaicos, para as tradições humanas e para as práticas que não tinham a ver com o Evangelho. Eles queriam o melhor dos dois mundos, ou seja, viver a nova fé do Evangelho e, ao mesmo tempo, andar nos rudimentos da religiosidade que por tanto tempo ficaram cativos. Hoje, essa passagem bíblica tem sido pretexto para muitos fazerem o que bem entendem, inclusive pecar à vontade. Por isso, há cristãos que mergulham na libertinagem tão grande que não conseguem mais enxergar os próprios erros. Dizem que têm fé para namorar incrédulos, frequentar boates, voltar aos vícios, andar na malícia e na maledicência e recusar a repreensão. Porém, nada disso tem a ver com a liberdade, e sim com a libertinagem, que são duas coisas completamente diferentes. A liberdade a que Cristo nos chamou tem como norma o respeito à sua palavra, o temor ao seu nome e a submissão aos princípios que ele estabeleceu. Quando entendemos isso, somos capazes de renunciar até mesmo àquilo que não é pecaminoso, só para não escandalizarmos ninguém. Há coisas que somos livres para praticar, mas em nome do zelo pela nossa salvação e pela salvação do outro, não recusamos a fazer, porque não queremos que essa liberdade se torne desenfreada para a carne e um empecilho ao desenvolvimento da fé, nos privamos até do que é lícito. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Somente quem anda no Espírito entende esse grau de sacrifício. Já a libertinagem que Satanás propõe aos cristãos modernos para enfraquecer o corpo de Cristo e transformar um favor divino em pedra de tropeço tem em sua origem o princípio da rebeldia. Por isso, cada vez mais ouvimos a famosa frase: cada um faz o que quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Essas ideias estão deixando as pessoas com o coração endurecido e com a mente cauterizada e insensível à ação do Espírito Santo. Dessa forma, aqueles que fazem uso da graça de Deus para transgredir não vivem a liberdade de Cristo, mas na libertinagem do diabo. Não faz sentido recebermos a preciosa salvação para vivermos em prol da satisfação dos nossos desejos, como acontecia antes de pertencermos ao reino de Deus. Aqueles, então, que foram libertos pela fé em Jesus devem viver respeitando, servindo e temendo ainda mais a Ele. Até porque o abuso da graça de Deus e da liberdade espiritual é duramente combatido nas Escrituras. Em Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Por isso, cautela. Fomos livres daquilo que antes nos oprimia, do aprisionamento maligno, dos rudimentos do mundo, das regras impostas pela religiosidade, mas não do compromisso de obedecer a Deus em tudo. Liberdade sem submissão ao Senhor nada mais é que ser escravo de Satanás. Não é à toa que muitas pessoas que antes foram tiradas das trevas para a luz estão hoje novamente nas garras do diabo, porque contaminaram a sua fé. Quem foi livre e valoriza essa liberdade não atende aos apelos do orgulho, do adultério, da inveja, da cobiça e das demais obras que aprisionam a alma. Ao contrário, pois sabe que o Senhor Jesus nos concedeu graça e liberdade para que com alegria e temor sirvamos a eles e a sua igreja, em amor. Quem quiser se manter livre não pode ignorar os perigos das falsas doutrinas, da graça libertina que sorrateiramente penetra o seio evangélico.
É justamente para enganar pessoas sinceras e fiéis que o diabo tem usado os profetas velhos. Gente que um dia teve compromisso com o verdadeiro evangelho, mas hoje deixou de ter. Profeta velho não é uma pessoa idosa que prega a palavra de Deus, mas aquele que, embora acumule títulos e cargos eclesiásticos, não tem comunhão com Deus, não dá prioridade à sua voz. Como você sabe, no relato de 1 Reis, capítulo 13, o falso profeta de Betel usou de mentiras para enganar o homem de Deus de Judá, que era fiel, levando a desobedecer a ordem que havia recebido do Senhor. A sagacidade e o poder de convencimento do profeta velho foram tão grandes que o homem de Deus caiu na mentira. Por causa disso, perdeu tragicamente a sua vida ao ser morto por um leão. Além disso, não foi permitido a ele ser sepultado com a sua família, mas teve seu corpo colocado no sepulcro do profeta velho em sinal de desonra. Veja que o diabo não usou um incrédulo para derrubar o homem de Deus, mas um profeta igual a ele. Antes de dar continuidade a essa palavra, gostaria de pedir a sua contribuição, clicando no sininho, se inscrevendo no canal, para que possamos atingir muito mais pessoas. Na 1 Reis, capítulo 13, versículo 18, diz: E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então, o principal instrumento de Satanás será sempre a mentira. Mas para cada tipo de pessoa, ele usa um instrumento, uma pessoa diferente, e também um argumento diferente. Essas mentiras são contadas com tamanha convicção que os desavisados caem nela. Alguns são enganados porque não vigiam. Outros são levados pela curiosidade de ver se de fato aquilo é o que parece. Por isso, cuidado, porque a qualquer momento você pode se deparar com um profeta velho, que julga saber de tudo e aparenta santidade, temor e fidelidade. No entanto, tudo isso não passa de um disfarce para a sua rebeldia. Se a salvação não exigisse um verdadeiro combate da fé e uma vigilância constante contra o diabo, o mundo e as inclinações da carne, porque o Senhor Jesus falaria tantas vezes sobre vencer e vencedor no livro de Apocalipse. É uma reflexão. Se existem vencedores, também existem os vencidos, que são seduzidos pelas mentiras e pelo pecado, e por isso sucumbem derrotados pelo mal. Portanto, se a salvação é pela fé, entendo que é pela guerra, porque enquanto estivermos aqui embaixo, estaremos lutando contra o mal para mantermos a nossa salvação. Que Deus abençoe a cada um de nós.